Fala, meu povo, bem-vindos ao canal Dominando a Música. Eu sou Alexandre Teixeira. Aqui a gente dá dicas de teoria musical, certo? Antes da gente avançar, já vai dando um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se quiser, deixa um comentário, compartilha aí com quem você quiser, certo? Vamos direto ao ponto. Eu vou compartilhar aqui, caso você tenha interesse em aprender música, nunca teve a chance, vou compartilhar aqui noções básicas iniciais, mas depois eu vou me ater a uma dica que serve para músicos experientes ou músicos que estão começando ou que têm interesse em aprender, certo? Que é bem relevante, certo? Bom, eu vou iniciar falando das características do som, certo? Eu vou passar rapidamente por tudo isso e depois eu vou voltar para me ater a isso aqui, tá bom? Então vamos lá. O que são as características do som, certo? A gente tem a característica do timbre, da duração, da intensidade e da altura. Para você entender o que é cada uma dessas coisas, basicamente é o seguinte: o timbre é aquela característica que ela se associa à origem do som. Se você ouve uma pessoa cantando um saxofone, você vai distinguir pelo timbre o que é um saxofone e o que é uma pessoa. Ainda que eles toquem ou cantem ou toquem ali a mesma nota. No caso, um piano e um saxofone da mesma forma, né? Então, é essa característica, certo? A duração é justamente aquela característica que diz respeito aos sons curtos e longos, certo? Como tá ou tá. A intensidade diz respeito àquela característica dos sons fracos e fortes, né? Aquela diferença, certo? Então, por exemplo, tá. Então, foi fraco e foi forte, certo? A altura diz respeito aos sons agudos ou graves, certo? Colocou uma escadaria aqui, como se o agudo estivesse lá em cima e o grave lá embaixo, certo? Então, um som aleatório, certo? Então, um foi grave e outro foi agudo, certo? Vamos lá, depois eu vou voltar para falar um pouco mais sobre isso. Que a dica de hoje eu queria falar mais um pouco sobre isso aqui. Bom, só para você entender aqui, existe uma diferença para quem está começando, não tem nada de música, existe uma diferença entre o ritmo, o compasso e o andamento, certo? Compasso, ritmo e andamento. O que é cada uma dessas coisas, rapidamente, para você entender? O ritmo que você ouve nas músicas, pode ser uma bateria, pode ser um violão, pode ser na melodia, né? Presente na melodia cantada. Todo o ritmo, você vê isso também, obviamente, nas danças, né? Ele segue um padrão de marcação. Esse padrão de marcação é justamente o compasso, certo? Compasso ou pulsação. Então, os compassos, eles podem ser classificados em 4 formas, certo? Pode ser um compasso simples, composto, alternado ou misto, certo? Sendo que, obviamente, a gente não vai falar de todos eles. Eu vou só pincelar por curiosidade, na verdade. Mas se atenha, para você que está começando, a entender o compasso simples, certo? Os demais você pode buscar um pouco mais depois. Mas eu vou falar por curiosidade, certo? Os compassos simples, eles são de 3 tipos. Quando ele tem a marcação de 2 em 2, ele é binário, certo? Um compasso binário. Então, binário, ternário ou quaternário, certo? Então, se a marcação de 2 em 2, ele é binário. De 3 em 3, ternário. De 4 em 4, ele é quaternário. O binário você vai associar à marcha de um exército. 1, 2, 1, 2, 1, 2. O ternário, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tem gente que associa isso a uma valsa. E o quaternário de 4 em 4. A maioria das músicas da rádio, certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? A maioria das músicas aí do Spotify, ou enfim, do YouTube Music, ninguém está me patrocinando, né? Mas enfim, a maioria das músicas aí seguem um padrão aí quaternário, certo? Eu diria, minha opinião. Vamos lá. Esses são os compassos simples. A nível de curiosidade, certo? Na teoria do compasso tem mais alguns detalhes, certo? Essas frações é para representar se o compasso é binário, ternário ou quaternário. O número de cima, que é o numerador, né? A gente diz que eles representam o tipo de compasso. E o denominador diz respeito a qual é a figura que vai valer um tempo. Daqui a pouco eu explico melhor sobre isso, certo? Quando eu vier falar das figuras musicais. Já no compasso composto, a gente vai ter geralmente a gente usa os 6 por 8, 9 por 8, 12 por 8, certo? Vamos nos ater ao numerador também. 6, 9, 12.
Enquanto no compasso simples, na teoria de compasso, o denominador ele vai indicar a figura que vai representar um tempo, no compasso composto, o denominador não vai indicar a figura que representa um tempo, mas a figura que vai dividir esse um tempo em 3 partes. Só para a nível de curiosidade, certo? Eu vou fazer uma execução prática aqui, depois eu posso explicar melhor, certo? Mas, para quem entende um pouquinho mais, vou pegar aqui um exemplo binário, um compasso binário, certo? 2 por 4, certo? Eu vou executar já, melhor eu explicar primeiro ali as figuras musicais, certo? Então vamos lá. Só para você entender sobre duração aqui, a gente vai pegar uma pizza e vai dividir ela em 2 partes, 4 partes, 8 partes, 16 partes, 32 partes, 64 partes. Eu desenhei só até aqui para facilitar. Nas figuras musicais, a gente tem aí as figuras de pausa, que representam o silêncio, e as figuras de valor, que representam o som. Então, quando a pizza está inteira, 1 sobre 1, vamos nos ater ao denominador. O 1 representa a semibreve. O nome dessa nota aqui, dessa figura, perdão, é semibreve. Pausa da semibreve e semibreve. O denominador 2 vai representar a mínima e a pausa da mínima. O denominador 4 vai representar a semínima e a pausa da semínima, certo? Olha só, a gente tem só para uma dica aqui, a gente vai ter aqui, ó, mínima, colcheia e fusa. E os que ficam logo embaixo, a gente acrescenta semi, que significa metade. Então, se é fusa, semifusa. Se é colcheia, semicolcheia. Se é mínima, semínima. Para não ficar semimínima, houve aí a aglutinação, não é isso? Semínima, certo? Semínima. E aqui é semibreve. Já existia uma breve no passado, já caiu em desuso, certo? Hoje a gente usa a semibreve. A breve ela era quadradinha, a semibreve é redonda, certo? Então vamos lá. Então, para você ter uma noção de tempo aqui e de ritmo, certo? Antes de eu pegar o exemplo aqui, rítmico, eu vou só dizer a diferença entre compasso, ritmo e andamento, certo? Então, toda música, ela tem seu ritmo, certo? Os instrumentos, a voz, eles estão sempre cantando ou tocando dentro de um padrão rítmico, certo? E suas variações. Vamos lá. O que é esse ritmo? O que é o compasso e o que é o andamento? O compasso ou pulsação é um padrão de marcação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Observe que o tempo forte, o tempo 1 é o tempo forte. E os demais tempos são fracos, certo? Só a nível de parênteses aqui, uma curiosidade. Alguns dizem que quando se trata de um quaternário, o terceiro tempo seria ali meio forte, para alguns. Eu prefiro pensar que só o primeiro é forte e os demais são todos fracos. Eu acho que você pode caracterizar melhor um quaternário e diferenciar ele de um binário, certo? Então vamos lá. Então, se o compasso é quaternário, 1, 2, 3, 4. Eu vou executar um ritmo dentro desse compasso. Então vamos criar aqui um ritmo, tá? Melhor, vou pegar uns exemplos aqui já. Binário. 1, 2. 1, 2. Peguei um compasso binário. Então, eu vou convencionar a figura que vai valer um tempo. Se for 2 por 4, que geralmente é assim que a gente usa, quem vai valer um tempo é a semínima, certo? Então aqui, ó, eu vou chamar de Tá, e a metade da semínima a semínima, tá? É a colcheia, a metade. Então, a figura de baixo vale a metade da de cima. Se essa aqui valer 1, essa vai valer 2, essa vai valer 4, a de cima sempre vai valer o dobro, certo? Vamos pegar aqui. Digamos que essa aqui vale 4 tempos. Essa aqui vai valer 2 tempos. Essa aqui vai valer 1 tempo. Essa aqui vai ser a metade de 1 tempo, meio tempo. Certo? E assim vai sucessivamente. Então, se essa aqui é 1 tempo, esse aqui vai ser a metade do tempo. Então, eu vou chamar de Tá, o tempo, e vou chamar de Tá, tipo, didática, certo? 1, 2. 1, 2. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá. Então, a colcheia, eu posso deixar ela separada ou ligada, certo? Eu posso escrever ela com a haste para cima ou para baixo. Então, só para dizer, aqui é a cabeça da figura
e a haste da figura. Então, a haste pode estar para cima ou para baixo, certo? E que eu fiz questão de juntar aqui e de separar, certo? O mesmo ocorre para semifusa. Eu acrescentaria, no caso aqui, vou escrever aqui duas semifusas, certo? Um pouquinho torto aqui. Vou passar um pouquinho feio aqui que eu estou com a posição 1. Você vai acrescentando os traços, certo? Então vamos lá. 2 por 4. O mesmo ritmo, se eu mudar a convenção aqui, o denominador para 2, quem vai valer um tempo agora vai ser a mínima. Então, ó, tá, tati, tá, tati, tá, certo? Então, nenhum valor desse é fixo, certo? É a convenção que vai ser estabelecida no compasso, quem vai dizer, quem vai valer um tempo. No caso, os compassos simples. Curiosidade apenas, no compasso composto, o denominador indica qual é a figura que vai dividir o tempo por 3. Então isso aqui tudinho é um tempo. Isso aqui tudinho é um tempo. Está sendo dividido por 3. 1, 2, tá, te, te, tá, tá, te, te, tá, certo? Ou tai, tá, te, te, tai, tá, te, te, tai, se você preferir. Então, vamos lá. 1, 2, tá, te, te, tai, tá, certo? Então, só ao nível de curiosidade, esse é um compasso composto. Para fechar a curiosidade, para você que está começando, se ater ao compasso simples, binário, ternário e quaternário. Existem ainda compassos mistos e compassos alternados. O que é o compasso misto? O compasso misto é quando dois tipos de compasso são executados ao mesmo tempo. Certo? Por exemplo, o compasso composto e o compasso simples. Pode ser, durante uma música, dois instrumentos estarem executando tipos de compassos diferentes ao mesmo tempo. Mas, ou no caso do piano, que você toca com a mão direita e a mão esquerda, a mão direita pode estar executando um compasso simples, a mão esquerda pode estar no compasso composto. Então, desde que eles sejam ao mesmo tempo. Agora, para ser misto, deve haver a coincidência do primeiro tempo, certo? É a exigência, digamos assim, para que seja um compasso misto. Há uma coincidência no primeiro tempo, que é o tempo forte. Bom, o que é o compasso alternado? O compasso alternado é como o nome fala, existe a alternância. Então, por exemplo, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Então, eu alternei entre um compasso binário e um ternário, certo? Vamos lá. Eu vou acelerar o andamento. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Esse seria o exemplo do compasso quinário, que a gente chama, né? Como se ele tivesse 5 tempos. Mas não é, ao invés de executar 1, 2, 3, 4, 5, 1, não é assim. Não está tendo alternância. No compasso alternado, a gente tem que alternar. Então, vamos lá. O quinário, ele pode ser executado em duas formas. Primeiro o binário, depois o ternário. Ou o contrário, primeiro o ternário, segundo o binário. É só um exemplo. Então, primeiro binário. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Então, eu estou marcando até o tempo forte. Como se fosse o tempo forte do binário e do ternário aqui, né? Para dar ênfase. Eu vou inverter. Primeiro o ternário. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Então, esse é o quinário também, certo? Foi só um exemplo. Você pode fazer várias combinações, certo? Para ter um compasso alternado. Fechado o parênteses aí da curiosidade, vamos voltar para o compasso simples. Vamos pegar o binário. E aí, na verdade, eu peguei aqui e já executei para vocês, certo? Então, vamos lá. Tendo dito isso, a gente falou as características do som, a diferença entre compasso, ritmo e andamento. Faltou falar sobre andamento. Vamos lá. Vou pegar esse ritmo aqui, ó. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá. Esse mesmo ritmo, eu vou executar ele um pouco mais rápido. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá. Agora mais devagar. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá. Até terminar, né? Então, esse mesmo ritmo eu posso executar ele mais rápido, mais devagar. E isso é o andamento. Eu posso andar mais rápido ou andar mais devagar. Então essa é a diferença entre andamento, ritmo e compasso. O ritmo é executado dentro de um parâmetro, que é o compasso, e tudo isso pode ser executado mais rápido ou mais devagar, que é o andamento. Então, as figuras musicais que podem ser de valor, que representam o som,
ou de pausa, que representa o silêncio, elas vão servir, com base nessas frações, de parâmetro para convencionar quem vai valer um tempo nos compassos simples. E, no caso dos compassos compostos, quem vai dividir o tempo, a UT, a unidade de tempo, por 3. Certo? Da mesma forma que existe unidade de tempo, existe unidade de compasso. Certo? Nesse caso aqui, a unidade de compasso é a figura que ela sozinha preenche todo o compasso. No caso aqui, a mínima. Certo? A unidade de tempo sem mínima e a unidade de compasso mínima. Vamos lá. Agora, notas musicais. Certo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E as cifras que a gente toca aí no violão, no teclado, você vai nos sites aí procurar como é que se toca a música, né? Música popular e tal. É só falar o alfabeto de A até G. A, B, C, D, E, F, G. Sendo que o A começa do Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Certo? O C representa o Sol. No caso, o Sol maior. Perdão. O C representa o Dó. Desculpa, gente. O Sol, eu acabei de falar aqui. G é o Sol. O C representa o Dó. No caso aqui, Dó maior. Se eu colocar um Mzinho do lado, Dó menor. Aí eu mostrei aqui um mais complexo só para dizer que esse barra G significa Dó menor. Eu vou pular um pouquinho isso aqui, ignora isso aqui. Dó menor com baixo em Sol. Significa o baixo é a nota mais grave do acorde, que no caso vai estar no Sol. Dó menor com baixo em Sol. Nesse caso aqui vai ser Dó menor com sétima maior com baixo em Sol. Certo? Como é só teoria agora, eu não vou mostrar isso no teclado por esse momento. É só para você entender como é que funciona a teoria musical um pouquinho. E aí, para encerrar, gente, eu queria dizer o seguinte. Essas figuras musicais, no caso as figuras de valor, elas podem ser pontuadas e não pode ser mais de um ponto. Certo? Aqui eu coloquei só um ponto. Então, no caso aqui, a mínima pontuada. O ponto, ele acrescenta a metade da figura que vem antes. Pode ser a figura ou pode ser até um outro ponto. E aí ele vai, se forem 2 pontos, ele vai acrescentar a metade do ponto anterior, certo? É sempre assim. Então, é o ponto de aumento, certo? Nesse caso. Vindo aqui, a gente tem um pentagrama, ou a pauta musical, que são essas 5 linhas, onde a gente escreve as notas musicais. E aí, a gente tem a armadura, que é essa parte inicial, que ela engloba 3 informações. A clave, as alterações, se houver, no caso aqui, um sustenido, e o tipo de compasso, certo? Então, olha só, nesse caso é a clave de Sol. A clave de Sol ela só se escreve assim, onde está, que ela é assinada na segunda linha. A clave serve para quê? Para dizer onde se encontra cada nota. Porque a pauta musical por si só não diz. É a clave quem vai dizer. Se a clave é de Sol, ela diz onde está a nota Sol. Se ela é assinada na segunda linha, então a nota Sol está na segunda linha. Se eu sei que a Sol está na segunda linha, eu vou saber as outras. Na primeira linha é o Mi, na terceira é o Si, na quarta é o Ré, Fá na quinta. E nos espaços também tem nota. Então, se o Mi está na primeira linha, no espaço logo acima, que é o primeiro espaço, vai estar o Fá. E na segunda linha, que a gente conta de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5. Na segunda linha está o Sol. Acima do Sol, no segundo espaço está o Lá. E assim vai sucessivamente. Existem as linhas suplementares, que a gente pode ir complementando superiores ou inferiores. No caso aqui, uma linha suplementar inferior. Se aqui é o Mi, abaixo da primeira linha é o Ré, e na primeira linha suplementar inferior é o Dó, quando a clave for Sol. Certo? Bom, tendo dito isso, para encerrar, gente, eu vou agora me ater à dica do dia. Certo? Eu primeiro fiz uma apresentação para você que nunca teve contato com nada de música, e não sabe como é que funciona. Aqui são o nome das notas, as cifras que a gente usa para tocar violão, teclado na internet aí, né? E aí você só precisa aprender no instrumento o acorde, né? Como é que se toca um acorde de Dó no violão, no teclado, certo? Como é que funciona? Se fosse uma partitura, né, música clássica e tal, isso é representado através de pentagrama, certo? Na pauta musical. E aí a gente pode escrever o compasso, por exemplo, 4x4. No denominador, ou eu coloco o número, conforme a gente fez essa representação, ou a gente coloca no denominador a própria figura. No denominador, a própria figura, certo? No caso aqui, essa é mínima, certo? Bom, agora a dica do dia é o seguinte, eu queria me ater a isso aqui, certo? Gente, cada um desses elementos, eles são... A primeira aula de teoria musical, a gente vê isso aqui.
Mas cada um desses elementos, eles são extremamente relevantes até para quem é um músico profissional, sabe? Isso aqui é uma coisa que você vai e deve carregar sempre que você for tocar. Você tem que lembrar disso. Na verdade, o fim de tudo que eu digo, essa é uma opinião bem pessoal, certo? Na minha experiência tocando em bandas, eu aprendi que com a minha formação musical, que o grande diferencial, na minha visão, é bem pessoal isso, está na manipulação dessas características. É isso que vai fazer você sair do feijão com arroz, é o que vai fazer você criar o clima, agregar valor, certo? Com o timbre, você manipulando, explorando diferentes timbres, você pode criar efeitos diferentes, certo? Você pode textura diferente, né, o que dizem, né? Isso é bem importante para a produção musical, para o arranjo de bandas, certo? Isso é bem importante mesmo. É uma dica muito importante mesmo. Explore diferentes timbres, teste, certo? Essa dica é muito importante e aí serve para iniciante e para músicos veteranos. Outra dica importante, gente. A manipulação da altura entre notas fortes e fracas, certo? Isso cria o que nós chamamos de dinâmica, essa variação, certo? A dinâmica não é a variação rítmica. Tem pessoas que tocam aí na noite aí em bandas e confundem dinâmica com variação rítmica, né? Dinâmica, normalmente, né, quando não se trata de música, a gente fala de mudanças, né? Mas na música aqui é precisamente falando sobre essa mudança da intensidade de tons fortes, de notas fortes e fracas, certo? Então, a manipulação da intensidade, ou seja, a dinâmica, é uma das principais coisas em música, na minha opinião pessoal, certo? Quando você manipula a dinâmica e aí você associa as outras características como timbre, isso é o que vai criar o clima, gente. Você está com som e tocando piano, certo? Você não está variando, você não está mudando o timbre, não está explorando outros timbres, está só com aquele timbre ali. E aí o que acontece? Só ali com aquele timbre, se você manipular a intensidade, trabalhar essa dinâmica, você vai criar um clima incrível. E vai fazer total diferença. Você vai agregar muito valor na sua banda, na sua apresentação. Tem algumas pessoas que, quando pensam em dinâmica, eles manipulam do meio forte para o forte. E esquecem de explorar o pianíssimo, que é o fraco, fraquinho, baixinho, e o pianicíssimo, que é o sussurro, certo? Então é como se eu estivesse aqui falando forte para vocês, aí eu vou falar mais forte, certo? É como se eu estivesse aqui no meio forte. Aí agora é o forte, certo? Aí o piano é baixinho, o pianicíssimo é o sussurro. Esse é o sussurro, é o pianicíssimo, certo? Então, só para vocês terem uma referência prática assim, com a minha voz, da manipulação dessa intensidade. Quando você manipula isso no canto e no instrumento que você estiver tocando, gente, você vai criar climas assim, maravilhosos. Para encerrar hoje, eu costumo dizer que música para mim tem duas palavras-chave, certo? Dinâmica e articulação. Ela diz respeito à forma como você executa o mesmo ritmo. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá. Eu posso fazer isso como se estivesse dando choque. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá. De maneira estacata. Tá, certo? Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá. Certo? Estacato. Como se estivesse dando choque. Aí tem marcado, tem vários outros tipos de articulações. Mas o que eu quero dizer é que quando você manipula a articulação junto com a dinâmica, aí você cria efeitos que vai surpreender, inclusive você, no canto ou tocando algum instrumento. É a grande dica de hoje, gente. Preste, dá muito valor e dá muita atenção à dinâmica e à articulação. Com a manipulação disso, você vai criar as frases musicais, as fraseologias musicais, que pode ser utilizando a articulação ligado, né? ou ligada, né? o ligato, né? Staccato, marcato, né? Os termos são muito do italiano, né, na música. Mas é isso. Bom, ficamos por hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha agregado algo para você, certo? Eu espero que você goste. E aí, mais uma vez, dá o like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aí
e o que você achou e compartilhe esse vídeo, certo? Valeu, gente!